E se a virtude pela qual você foi elogiado, a que todos te dizem para cultivar, for na verdade o que está, aos poucos, destruindo seu poder? Eles te disseram para ser humilde, para falar menos sobre suas conquistas, para andar com os olhos abaixados, mesmo quando você superou todos ao seu redor. Dizem que a humildade é o que te torna nobre, que a modéstia é força, que esconder sua grandeza é o sinal de um verdadeiro líder. Mas o que se diz a respeito da humildade? A verdade é que humildade, aos olhos dos poderosos, não é uma virtude. Ela é uma máscara, uma fachada que esconde a verdadeira força. Exibir-se não é fraqueza. Apagar-se é. O homem que se recusa a assumir sua presença, que se esconde em uma falsa humildade, se torna invisível para aqueles que operam no campo da percepção, do respeito e do medo. Imagine isso. Você tem tudo o que é necessário para dominar uma sala, para ser notado, mas você escolhe permanecer em silêncio. A humildade diz: não fale demais, não mostre demais, não se sobreponha aos outros. Mas, a cada vez que você escolhe se esconder, alguém ocupa o espaço que você se recusou a tomar. Niccolò Machiavelli escreveu: é muito mais seguro ser temido do que amado quando se deve escolher. O homem humilde não é temido, nem amado. Ele é esquecido. Ele se torna irrelevante, um fantasma nos corredores do poder. Sua presença não deixa impacto. O que você escolherá ser? O que você escolherá se tornar? Um homem esquecido ou alguém que deixa sua marca no mundo? Agora, pense em um campo de batalha. 2 generais se encontram prontos para comandar. O primeiro, de postura firme, com olhos penetrantes, uma voz que não deixa espaço para dúvidas. Ele diz aos seus homens exatamente o que fazer, como fazer e por que vão vencer. Ele não agradece a sorte. Ele não fala sobre humildade. Ele não vacila. Ele sabe o que quer, sabe onde está, e não pede desculpas por isso. O segundo general é gentil, educado, fala sobre trabalho em equipe, sobre sorte, sobre humildade e vitórias compartilhadas. Ele é respeitado por seus homens, mas em algum momento ele os perde. Eles respeitam, mas não temem. Quando a batalha começa, um exército se move como uma máquina bem lubrificada, sem hesitações, sem dúvida. O outro, o exército do homem que tenta agradar a todos, aguarda consenso. Quem você acha que sobreviverá? Qual desses exércitos irá alcançar a vitória? Porque é isso que acontece quando você escolhe se esconder. Você perde, não porque você não é capaz, não porque você não é competente, mas porque, ao esconder sua força, você permite que outros ocupem o espaço que deveria ser seu. Quem domina o mundo não espera, não pede permissão, não se esconde. Eles avançam, eles ocupam espaço, e o mais importante, eles fazem com que o mundo veja. Agora, pense sobre o que isso significa para você. O que acontece quando você decide ficar na sua, quando escolhe ser discreto e modesto? O mundo continua a girar, mas não ao seu redor. Porque quem não se mostra, quem não é visto, não existe para os outros. Não importa o quanto você tenha conquistado, não importa o quanto você tenha realizado. Se você não se permite ser visto, os outros não verão você como uma ameaça, e eles irão se esquecer de você. Pergunte a si mesmo: quem se beneficia quando você se esconde? Quem se beneficia quando você faz questão de ser menor, de se reduzir, de pedir desculpas por sua própria grandeza? Você está fazendo isso para agradar aos outros? Para fazer os outros se sentirem melhores? Mas quem, no final, se aproveita disso? O que você ganha se, ao esconder sua luz, você perder seu próprio poder? O que se torna de você quando decide se anular para não incomodar? Você começa a desaparecer, mas não fisicamente. Você começa a desaparecer da mente das pessoas. Você começa a ser esquecido. O rei que não se mostra, a liderança que se esconde, o guerreiro que apaga suas vitórias, todos se tornam irrelevantes.
E enquanto você escolhe se esconder, outro entra no espaço que você abriu. Outro, mais audacioso, mais ousado, mais visível. Ele fala com convicção. Ele ocupa o espaço que você recusou. E a história o lembra, porque ele não teve medo de ser visto. E você? Onde está você? O que você vai fazer quando perceber que escolheu ser invisível? O que você fará quando entender que, ao esconder sua grandeza, você entregou sua chance de deixar uma marca? E a pergunta final é essa: você vai continuar a se esconder atrás de um manto de humildade? Vai continuar a diminuir sua presença para agradar aos outros? Ou vai finalmente entender que sua força não é algo a ser escondido, mas a ser exibido? Porque o mundo não se lembra daqueles que se escondem. Ele lembra daqueles que, com confiança, ocupam o lugar que é seu por direito. Agora, imagine o que acontece quando você começa a perceber que tem sido invisível por tanto tempo. Você começa a questionar tudo o que te disseram sobre ser humilde, sobre não ocupar espaço, sobre esconder sua força para agradar os outros. Você se pergunta: onde foi que eu errei? Por que estou aqui, esperando, quando deveria estar lá, no centro? A verdade é que você foi treinado a acreditar que ser pequeno era seguro, que diminuir sua presença ajudava a manter a paz, a harmonia. Mas o que você nunca foi ensinado é que você nunca será lembrado por ser pequeno. Você nunca será lembrado por se esconder atrás de uma falsa modéstia. O que o mundo lembra é quem ousa ser grande, quem decide ocupar o seu lugar, sem pedir desculpas, sem pedir permissão. Olhe ao redor. Você vê aqueles que se escondem, que falam pouco, que se apagam para agradar aos outros. Eles estão lá, mas ninguém os vê. Eles não deixam uma impressão, porque se recusam a deixar sua marca. Eles não comandam respeito, porque não fazem questão de ser respeitados. Eles não ocupam espaço, e por isso ninguém sente a falta deles. E ao mesmo tempo, eles se perguntam por que o mundo nunca parece notar o que fazem. Mas enquanto isso, outros homens e mulheres que entram na mesma sala, com a certeza estampada no rosto, com os olhos desafiantes, com a postura que não pede permissão, eles são vistos. Eles falam com clareza, tomam o espaço que é deles por direito. Eles não se escondem. E o mais importante, eles não têm medo de ser vistos. O mundo começa a girar ao redor deles, porque eles fazem questão de ser notados. E o que você está fazendo enquanto isso? Você está se escondendo? Pense agora no custo de se esconder. A cada vez que você minimiza sua voz, a cada vez que você pede desculpas por ser bom, por ser capaz, por ser inteligente, você está pagando um preço invisível. Você está trocando o reconhecimento que poderia ser seu por uma falsa sensação de conforto. Porque ser visto pode ser desconfortável, pode ser assustador, mas o desconforto de ser visto não se compara ao peso de ser ignorado. Você diz a si mesmo que está apenas sendo modesto, que está não querendo incomodar. Mas o que isso realmente significa? Significa que você está se conformando com a invisibilidade. Você está aceitando ser esquecido para que os outros se sintam confortáveis, para que não se sintam ameaçados. Mas quem se beneficia disso? Quem realmente ganha quando você se esconde? Você entende o que isso significa? Cada vez que você se diminui, cada vez que você diz não foi nada, não mereço, não preciso de reconhecimento, você está criando uma versão de si mesmo que não se importa em ser visto. E no fundo, você está ensinando aos outros que não há nada em você que valha a pena ser notado. Eles vão começar a acreditar nisso. Eles vão começar a tratá-lo da mesma maneira. Agora, imagine que você finalmente decida mudar isso. Imagine que você, por um momento, olhe para si mesmo e perceba que tem mais poder do que jamais deixou transparecer. Você percebe que, ao esconder sua luz, ao encolher sua presença, você está perdendo oportunidades que são suas por direito. Você começa a entender que não há nada de errado em ocupar seu espaço, que não há vergonha em ser visto.
que o poder de um homem está na sua capacidade de se mostrar, de se fazer presente, de não pedir desculpas por sua força. O que aconteceria se você decidisse, a partir de agora, tomar o espaço que você merece? Se você, ao invés de se encolher, se erguesse com confiança? Se você começasse a falar com clareza, com força, se você começasse a ocupar as salas com a certeza de que você pertence lá? O que aconteceria se, em vez de pedir permissão, você declarasse: "Eu sou digno de estar aqui e não tenho medo de ser visto"? Agora você precisa escolher. Vai continuar permitindo que os outros tomem o espaço que você deveria ocupar? Vai continuar permitindo que sua grandeza seja ignorada, enquanto outros, talvez menos capacitados, se destacam apenas porque não têm medo de serem vistos? Vai continuar esperando que alguém note sua habilidade, seu valor, seu talento, ou vai se impor e deixar que o mundo saiba exatamente quem você é? O que vai acontecer quando você perceber que o mundo não vai parar para dar lugar a quem se esconde? O que vai acontecer quando você finalmente entender que a única maneira de conquistar o respeito que merece é ocupando seu espaço sem desculpas, sem hesitar? Porque no fim, não importa o quanto você tenha alcançado. Se você não se permitir ser visto, não será lembrado. E quem não é lembrado, no fim das contas, desaparece. E então, você finalmente percebe a verdade. A verdade que esteve diante de seus olhos o tempo todo, mas que você se recusou a ver. Você nunca foi pequeno. Você nunca foi insignificante. Você se convenceu de que ser humilde era o caminho certo, mas, na realidade, era o caminho da destruição. Você estava fazendo o trabalho de apagar sua própria luz para que os outros se sentissem mais confortáveis. Mas ao fazer isso, você entregava o seu poder. Você estava fazendo de si mesmo invisível. E aqui está a parte mais difícil de engolir. O mundo não se lembra de quem se apaga. O mundo se lembra de quem ousa brilhar. O mundo se lembra de quem entra em uma sala e diz, sem hesitação: "Eu estou aqui e eu mereço estar aqui." Não são os tímidos que mudam a história. Não são os modestos que deixam um legado. São os audaciosos. São os que ocupam espaço e dizem ao mundo que não tem medo de ser grandes. Você foi feito para ser grande, para tomar seu lugar, para se mostrar sem desculpas. A verdadeira grandeza não está em se esconder para agradar aos outros, em diminuir sua própria importância para que os outros não se sintam pequenos. A verdadeira grandeza está em ocupar o seu lugar, em afirmar sua presença sem medo, em ser inegável. Agora, a pergunta é: você vai continuar se escondendo? Vai continuar permitindo que os outros tomem o que é seu, que ocupem o espaço que deveria ser seu? Ou vai se levantar e, com cada fibra do seu ser, declarar ao mundo que você é inegável, você é imbatível? Você não vai mais pedir desculpas por ser quem é? A escolha está em suas mãos. Você está prestes a entender uma verdade imbatível. Não há espaço para a humildade quando você foi feito para ser um rei. Não há espaço para se esconder quando você nasceu para ser lembrado. Você não está aqui para ser confortável, para ser agradável, para ser aceito. Você está aqui para conquistar. E se você não começar agora, a história vai passar por você, deixando você para trás. Porque quem não se faz ver, quem não se faz presente, quem não toma o seu lugar, será esquecido. Então, agora, eu te pergunto, qual vai ser a sua escolha? Vai continuar sendo uma sombra ou vai brilhar como a estrela que você sempre foi? Porque o mundo não se importa com quem se esconde. Ele só se importa com quem não tem medo de ser visto. Levante-se. Agora é o momento. Não espere mais. A grandeza está à sua frente, esperando que você a tome. Não hesite mais. O mundo precisa do seu brilho, e você é o único capaz de mostrá-lo.